Olá, terceiro ano, tudo bem? Nós na última aula estávamos falando sobre a contestação. Falamos justamente que ela é o meio pelo qual o réu se opõe à pretensão do autor e, portanto, exerce o seu direito de defesa, o contraditório, impedindo assim os efeitos da revelia, ou seja, impedindo que, pela ausência de contestação, aqueles fatos trazidos pelo autor possam ser considerados verdadeiros e, portanto, criando um benefício em favor do autor, que com essa presunção de veracidade está dispensado da prova dos fatos que alegou em seu favor. É verdade, a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, que essa consideração de ter a revelia como produzindo esses efeitos da presunção, isso é sempre uma deliberação do magistrado, até porque a gente vai ver há algumas hipóteses em que essa presunção não se opera, de modo que é sempre o juiz da causa que vai dizer, na sua fundamentação sentencial, se há ou não, em razão da revelia, a produção desses efeitos, explicando por que tem ou por que não tem. Há dois princípios fundamentais que instruem essa contestação, essa peça de defesa. O primeiro princípio é o do 336. É um princípio que a doutrina costuma chamar de princípio da eventualidade. O que diz o 336? Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. O que significa isso? Significa que é a contestação o momento adequado para que ele contradiga tudo aquilo que o autor falou do ponto de vista de fato e argumentar do ponto de vista jurídico tudo aquilo que pode ser usado contra a pretensão do autor, a pretensão jurídica do autor. Portanto, há um momento adequado e esse momento é absolutamente inafastável. Não fazer a sua defesa nesse momento específico é fazer com que a sua defesa não possa ser mais feita. De modo que é muito importante que o réu atente para que o momento em que ele vai exercer a sua defesa com a amplitude que a Constituição lhe garante e impedindo que se produzam os efeitos da revelia é a contestação e nenhum outro momento. Não há possibilidade, em regra, de que ele produza essa contestação, essa impugnação em outro momento que não esse, nesses 15 dias a partir da sua citação. É bem verdade que esse rigor do princípio da eventualidade, ele sofre uma ponderação no artigo 342, que diz o seguinte: depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando, ou seja, há aqui uma quebra do rigor, porque ele diz só é lícito apresentar outra hipótese de argumentação depois da contestação, ou seja, é possível, ainda que excepcionalmente, depois do prazo da contestação ou depois de tê-la apresentado, aduzir alguma coisa. Quais são essas três hipóteses? A primeira é óbvia, relativamente a fato ou direito superveniente à contestação, é evidente. Se no momento que eu fiz a contestação, aquele fato ou aquele direito, aquela regra nova do direito não existia, é óbvio que eu só posso falar dela depois da contestação, porque eu não sou adivinho. A hipótese 2 do 342 é aquela que diz que quando competir ao juiz de ofício, é evidente. As questões de ordem pública, que são aquelas questões que podem ser reconhecidas em qualquer instante, por exemplo, a nulidade absoluta, a incompetência absoluta, a falta de citação, a citação inválida, portanto, a ausência de capacidade postulatória, essas hipóteses são aquelas que o juiz pode reconhecer de ofício, aliás, em qualquer tempo e em qualquer grau, essa é a característica. Ora, se pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, é óbvio que a parte pode avisar o juiz sobre esse fato em qualquer tempo. Não está dizendo que o juiz só pode conhecer de ofício se ele verificar sem ninguém ajudar. Não, está dizendo que o juiz pode conhecer. Se ele deveria conhecer de ofício e não o fez, a parte, portanto, pode avisá-lo que há alguma coisa de ofício que não foi atentada. Portanto, esse aviso a parte pode fazer também depois da contestação. E a hipótese 3, em que se quebra esse rigor, se relativiza o princípio da eventualidade, diz no 342.3: por expressa autorização legal puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Ou seja, sempre que o código estabelecer que determinada matéria pode ser alegada em outro momento, então em outro momento pode ser alegada, quebrando o rigor desse artigo 336.
O outro princípio é o princípio do artigo 341, que a doutrina nomeia como princípio da impugnação especificada. Princípio da impugnação especificada. O que diz o 341? Incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Olha só, não só eu tenho o ônus de contestar para impedir o efeito da revelia, mas eu sou obrigado a contestar pontual e especificadamente cada fato relevante trazido pelo autor que para mim seja mentiroso. Veja, o artigo não está dizendo que eu tenho que contestar tudo de qualquer maneira. Ele está dizendo que se há alegado pelo autor um fato que te causa um dano, te causa um ônus, te causa um prejuízo, e ele é inverídico, você precisa na contestação impugnar especificamente esse fato. A não impugnação desse fato faz com que esse fato especificamente seja ou possa vir a ser considerado verdadeiro pelo autor. Ou seja, não é só a revelia que produz a presunção de veracidade. Ainda que eu conteste, é possível que mesmo tendo contestado um determinado fato alegado pelo autor, mesmo sem revelia, possa vir a ser considerado presumidamente verdadeiro por conta da violação desta regra, que é a de impugnar especificadamente. Se você acha que determinado fato é verdadeiro e você não tem como falar o contrário, não conteste. Se você acha que determinado fato é irrelevante, não faz a menor diferença para o julgamento da lide, não o conteste. Isso é uma estratégia sua. Mas fique sabendo, se o fato alegado pelo autor, que seja relevante para o julgamento da causa, que for contrário ao seu interesse, não for impugnado, você vai sofrer as consequências pela possível presunção de veracidade que o juiz vai adotar na fundamentação da sua sentença. Entretanto, nesse mesmo artigo 341, o próprio caput diz, salvo você. Então, de novo, essa presunção que nasce de veracidade pela não impugnação especificada, ela também é abandonada na hipótese 1, quando não for admissível a seu respeito a confissão, que são aquelas questões vinculadas a um direito de alto grau de relevância, que são aqueles direitos indisponíveis, que não são objeto de confissão. Eu na aula vou me aprofundar um pouquinho mais, porque essa ideia de direitos indisponíveis, direitos inconfessáveis, é complicado porque no final das contas, na prática, o próprio direito dá um jeito de que esses direitos tão supra-relevantes, ao final das contas, sejam atingidos eventualmente por algum ato de disposição do seu titular. Mas, em regra, os direitos indisponíveis também não podem ser objeto de confissão. Vou dar um exemplo. O interesse público é um direito indisponível. Se eu entro com uma ação e a Fazenda Pública não contesta, não se aplica os efeitos da revelia justamente pela supremacia do interesse público. E, portanto, há, pelo juiz, a necessidade de que o autor continue provando aqueles fatos, mesmo diante da revelia da Fazenda Pública. O item 2, em que se afasta essa presunção de veracidade do fato não impugnado, é quando a petição inicial não estiver acompanhada de um instrumento que a lei considera para a própria substância do ato, ou seja, determinado fato só se comprova por um documento, que a própria lei diz que só esse documento é capaz de demonstrar aquele fato. A gente diz que o ato é da substância, né? Portanto, aquele documento é da substância do ato. Exemplo, só consigo demonstrar que sou casado com a certidão de casamento. Se eu não tenho certidão de casamento, eu não consigo provar que sou casado. Sou proprietário de um imóvel. Eu só posso comprovar que sou proprietário de um imóvel com a matrícula no registro de imóveis em meu nome. Mesmo que eu alegue sou proprietário na inicial e o réu não conteste, o juiz não pode considerar que eu seja proprietário, porque a prova da propriedade só se dará com a documentação de propriedade. Portanto, não há revelia, não há presunção de veracidade para esse tipo de fato. E o fato 3, quando, mesmo sem ter impugnado aquele fato, o conjunto da defesa suficientemente tornar aquele fato controvertido. Ou seja, eu não digo que não estava correndo na rua, mas eu digo que naquele dia estava em Paris. Ora, se eu estava em Paris,
Portanto, é óbvio que eu não estava correndo na rua, na Avenida Paulista naquele dia, porque é contraditório. Portanto, mesmo que eu não aponte minha arma para aquele fato e o impugne de modo claro, preciso e especificado, se no conjunto da minha contestação aquilo que eu fale é absolutamente contrário àquele fato que eu não contestei, mas é contrário a ele, o juiz não tem como admitir a verdade, porque de certa forma, ainda que indiretamente, eu produzi uma prova em contrário, ainda que de modo indireto. Tá bom, gente? Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.